Eu comecei a namorar com 17 anos de idade e nós tivemos um relacionamento por 3 anos. No começo, ele era um cara de dentro da igreja, mais calado, mais comportado, mas com o tempo e com a liberdade, com a idade, ele começou a mudar. Começou a sair, às vezes era escondido, ele mentia, inventava conversa, ficava deixando coisas soltas, dúvidas no ar. E nossa relação começou a entrar em crise. Bem ali, no final desses 3 anos, sabe? Então, eu já estava com 20 anos na época. Era uma relação um pouco desgastada, cansativa, mas em meio a toda essa turbulência, ele decidiu me pedir noivado. Nós tínhamos 6 meses de crise. Então eu pensei, poxa, eu acredito que esse pode ser um recomeço. Ele me pediu um casamento e é uma forma da gente se reconectar. E aí a gente decidiu, fez o noivado, a família inteira ficou muito feliz, né? Todo mundo ficou alegre, todo mundo começou a ajudar, decidimos casar, pedimos realmente a ajuda da família. Só que o plano era, a gente alugava uma casa, morava nessa casa até a gente conseguir dar entrada na nossa. Mas como eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas, com a minha vida, com a minha rotina, eu pensei que talvez seria melhor se a gente fosse direto para dentro do nosso imóvel, que a gente continuasse como a gente estava, juntasse dinheiro, já desse entrada para a gente morar na nossa casa própria e pagar a nossa própria casa. E aí, eu lembro que foi uma correria e eu comecei a procurar corretor, entrei em contato no mesmo dia com algumas corretoras, porque ele concordou, ele achou que aquilo era melhor. E no meio dessa busca por apartamento, casamento, né, móveis, que detalhe, a gente já tinha um fogão e um airfry, bem simples, mas já era nosso, que a família tinha dado. No meio disso tudo, a gente descobriu que o nome dele estava sujo, por conta de uma conta de quando ele ainda era menor de idade, que na verdade foram os pais dele que fizeram. Enfim, ele teve que entrar com processo, com advogado, decidiu que daria para até tirar um dinheirinho disso, sabe? E o que mais me surpreendeu é que no meio desse caminho, ele passando por esse processo, eu era CLT, trabalhava muito, eu dava aula de explicadora e eu por fora era vendedora de óculos, eu sempre fazia uma renda extra e além de tudo eu fazia faculdade de gestão financeira. Então eu sempre fui muito focada, sempre fui muito assim, pé no chão, sabe? E fui muito determinada com tudo. E diante a essa situação, diferente do meu namorado, ele morava em frente ao trabalho e ele queria pegar o dinheiro do processo para comprar um PlayStation. E eu falei pra ele, não é mais viável que a gente guarda para poder investir na casa, pra gente poder, às vezes, você até, já que você não quer gastar na casa, você tirar a carteira de habilitação, dar entrada numa moto, melhorar de vida, melhorar de situação, mudar também o currículo. E, gente, a gente tem que estudar, a gente tem que escolher se profissionalizar em alguma coisa se a gente quiser mudar de vida, se a gente quiser realmente conquistar os nossos sonhos. E ele começou a falar que eu estava querendo mandar no dinheiro dele. E não era sobre isso, era sobre perspectiva de futuro. A pessoa vai pegar um dinheiro e em vez de investir no futuro em alguma coisa que vai dar um retorno, vai comprar um PlayStation que te faz às vezes procrastinar, que é para uma diversão, que é um luxo, né, gente? Para quem tá começando uma vida não tava alinhada. E aquilo me chocou muito e dava uma baita desanimada, mas eu continuei firme. No meio desse tempo, eu mandei mensagem para 3 corretores. O terceiro corretor me respondeu. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me mostrar umas opções e dentro dessas opções eu achei um que era muito legal, que era muito bonito, que eu tinha gostado bastante. O meu namorado, tinha gostado também. A gente foi visitar, ele achou um apartamento bacana e demos entrada nas papeladas, fizemos aquela primeira assinatura de documentação e de repente o meu noivo, né, namorado, decide que não quer mais aquele apartamento. Não, eu não quero mais esse apartamento, eu não quero. E mas por que você não quer? O que aconteceu? Ele do nada decidiu que não queria mais, que não tinha gostado daquele apartamento, que não era legal, que não queria. E eu falei, não, tudo bem, se você não quer, liguei pro corretor, falei, pelo amor de Deus, conversa com meu namorado, fala com ele, né, vê o que você consegue fazer, eu quero muito esse, eu achei ele muito legal. O corretor ligou pra ele, mas foi sem sucesso, ele realmente não quis fechar o negócio naquele apartamento. Sem explicação, sem nada, sabe? No outro dia, assim, por mensagem, ele simplesmente me avisa que ele não quer mais casar, que ele não quer mais comprar apartamento, que ele não quer mais nada daquilo, que não é o sonho dele, que não é o plano dele e que ele não queria mais aquela vida. Eu fiquei
passada com a situação, como assim, do nada ele desistiu da gente, desistiu do nosso apartamento, desistiu da casa, desistiu de mim. E depois que ele desligou o telefone, porque foi tanta covardia que ele terminou comigo por telefone. Ele desligou o telefone e não veio atrás de mim. Foi um baque, sabe? Eu fiquei super baqueada, fiquei super mal, fiquei chorosa, mas ao mesmo tempo, alguma coisa saiu de mim, sabe? Um peso, assim, sabe? De certa forma, me vinha uma sensação de alívio. E eu parei pra prestar atenção nessa sensação de alívio, porque isso não era normal. Eu falei, gente, eu tô terminando, por que eu tô me sentindo aliviada por isso, né? E depois eu comecei a perceber que pode ser que ele tava também pesando tudo aquilo, sabe? Ele não me ligou, ele não mandou mensagem, ele não veio atrás de mim, eu fiquei super mal com aquilo. E nós íamos ser padrinhos de casamento do meu cunhado. Já estava tudo organizado, tudo programado. Foi uma semana depois. Então, quando chegamos lá, ele começou a falar que estava muito triste comigo, porque eu tinha desistido da gente. Como que eu desisti da gente? Foi ele que terminou comigo, não fui eu que terminei com ele, sabe? Ele começou a falar que o amor que eu sentia não era tão forte assim e tal. Enfim, até o meu cunhado concordou comigo que ele estava querendo inverter os papéis. Que, tipo assim, ele tava com vontade de inverter os papéis, mas que nitidamente isso não tava 100%. Mas em meio a essa turbulência, eu decidi que eu ia continuar em busca de comprar um apartamento. Só não deu certo naquele momento, porque eu não tinha declarado imposto de renda. Mas de resto, eu continuei conversando com o corretor para conseguir comprar meu apartamento. Falei, já que eu toquei, então eu vou continuar tocando aqui. Eu me viro, eu vejo o que eu faço. E nisso, eu tava sempre conversando com o corretor, e ele conversando comigo. E às vezes eu até conversava com ele sobre isso do relacionamento, porque ele participou ali daquela história, né, da compra e tudo. Até brincava com ele, falando pra ele não deixar eu nunca mais comprar um apartamento com um namorado, né? E aí, de papo aqui, papo ali, papo vai, papo vem, ele acabou me chamando um dia pra sair, mas como amigos. E nós fomos. Saímos uma, saímos duas, saímos 3 vezes. Na terceira vez rolou o primeiro beijo. E ali, depois do primeiro beijo, a gente ficou tipo... A gente já tava gostando muito do outro, a gente era muito amigo, a gente começou a realmente ter um envolvimento. E teve um dia que a gente até saiu em grupos de amigos em comuns, tanto meu quanto dele, do corretor. E nós postamos uma foto. Então, era muitas pessoas, então cada um postou ali nos seus stories e o meu ex viu. E ali o meu ex me xingou de tudo, falou um monte de coisa pra mim. Começou a falar, logo o corretor. Como se, tipo assim, não pudesse ter sido o corretor, como se o corretor fosse alguém, sabe? Por ele ter conhecido, sei lá. Mas foi ele que terminou comigo, gente. E ele me xingou de tudo, ficou me tratando super mal. Eu decidi que, cara, não tinha nada a ver comigo mesmo. Até porque esse cara, o meu atual, porque a gente começou a ter um relacionamento, ele era muito compatível comigo. Ele tinha os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? E de vez em quando, esse meu ex consegue ainda me mandar uma mensagem. Ele ainda consegue, de celulares aleatórios, mandar mensagem falando que me ama, que eu sou a mulher da vida dele, que pede perdão pra Deus, porque gostaria muito de que não tivesse sido como foi. Mas dá pra ver que esse amor dele é escrito todo errado, bêbado, de madrugada, e de um lugar, a localização sempre vem de um lugar onde rolam umas festas muito baixarias. Então, assim, eu sei que ele não mudou, eu sei que ele tá falando aquilo porque ele tá carente, porque ele tá sozinho, porque ele realmente viu que ele perdeu, porque eu sempre fui uma mulher de muito sucesso, de muita potência, e eu, graças a Deus, hoje, né, já vivo muito feliz, a gente tem um relacionamento muito bom, eu e o corretor. A gente conquistou várias coisas juntos. Ele é outro cara, com outra cabeça de crescimento, sabe? De potência, de vencer junto também. E quando eu olho pra ele, ele é exatamente aquilo que eu pedi pra Deus. E é muito engraçado, porque às vezes eu olho pra ele e falo assim, quem diria, né? O corretor. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história porque eu achei ela super fofinha, pra vocês verem, gente, a importância de vocês não terem apego emocional, né? Essa mulher, ela é autossuficiente. Quando a gente fala de empoderamento, a gente não tá falando de uma mulher empoderada pra ir lá, brigar com o cara, demonstrar que ela é melhor do que ele, que ela pode mais que ele. Não é. É pra ela ser melhor do que ela mesma quando ela tá num relacionamento. Porque quando a gente tem esse empoderamento dentro de uma relação, a gente tem mais cuidado em não desenvolver uma dependência emocional, porque o nosso empoderamento fala assim pra gente, opa, você é autossuficiente, você quer estar com ele, você não precisa dele, você quer, você tá escolhendo estar aqui, mas você não precisa, você pode ir embora a qualquer momento. Quando a gente não tem esse poder dentro da gente, a gente não tem essa
percepção da gente mesma. Então é mais fácil a gente se manter num relacionamento fracassado, doentio, cheio de problemas. E a dependência, ela é tão perigosa que quando esse cara manda mensagem pra ex, falando que tá com saudade, que quer casar, que isso e que aquilo, é a carência dele falando mais alto do que ele. E ela, por não estar carente, porque ela hoje sabe o que é amor, está sendo amando e sendo amada, ela não dá essa conexão pra ele. Mas e se ela tivesse solteira, carente, sozinha, alimentando a cabeça dela com fotos do ex, com momentos bons que eles passaram, com músicas que eles ouviram, e aí ele manda uma mensagem: é um sinal do universo, eu vou lá, vou voltar e vou dar uma chance. E aí a gente vê um monte de relacionamento que existe hoje em dia, que é um ciclo vicioso de termina, briga, trai e volta, termina, briga, trai e volta, e não dura. Aí vem uma criança no meio dessa relação doente, tóxica, é um ciclo que nunca acaba. Aí entra mulher no meio, aí engravida outra mulher, aí volta a cair e é uma bagunça. Então é muito, muito importante a gente ter esse amor próprio, a gente conseguir se enxergar, a gente conseguir olhar o que a gente quer pra nossa vida. Se a pessoa que tá do nosso lado supre, sabe? E vem com a gente. Ou seja, a gente vai ter que ficar arrastando essa pessoa, sabe? Ou seja, a gente vai ficar se diminuindo pra caber no mundo dela. Então, essa história, pra mim, ela é uma reflexão, um reflexo de uma mulher forte, de uma mulher decidida, determinada, que sabe o que é profissional, que se ama e que se permitiu ser amada. Porque a partir do momento em que ela sai de um relacionamento que ela tá sendo fracasso, pra ir pra um relacionamento que ela se permite ser amada, ela foi pra um lugar de muito conforto, de muita felicidade. Então é isso, eu espero tudo isso pras mulheres. Se você também já teve um relacionamento assim, né, uma troca de amor muito louca e foda-se, tava aqui com um, amanhã terminei mesmo porque não era pra mim, me manda a sua história no stories do canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.